Prezados alunos, então, continuando a questão sobre conceitos de linguagem de programação, aulas 2 e 3, então, a segunda parte desta aula. Depois que a gente falou da legibilidade, nós temos um outro critério que fala sobre a capacidade de escrever código numa linguagem, que é writability. Então, a medida de quão facilmente uma linguagem pode ser utilizada para criar um programa para um domínio de problema escolhido. Depende muito do domínio que vocês querem, né? Vou criar um programa que é uma aplicação comercial. Vou criar um jogo, vou criar um programa que envolve realidade virtual. Então, para cada domínio, eu posso ter uma linguagem mais adequada. A maioria das características que afeta a legibilidade que nós estudamos, né, simplicidade global, ortogonalidade, também afeta a capacidade de escrita, né? Então, escrever um programa exige, né, uma releitura frequente da parte que já foi escrita pelo programador, né, ou seja, eu tenho que, se eu vou escrever uma nova função, eu tenho que ler o que alguém já escreveu, continuar aquilo, ou mesmo um programa que eu já fiz há algum tempo, de que eu preciso fazer alguma manutenção, eu tenho que ler aquele meu programa, entender o que eu fiz, para continuar desenvolvendo. Então, quando a gente fala da capacidade de escrita, ou writability, nós temos ali a questão da simplicidade e ortogonalidade, suporte para abstração e expressividade. Simplicidade e ortogonalidade, aquela questão de uma linguagem que tem um grande número de construções, né? Como eu comentei na videoaula anterior, a linguagem Java, né? Se tem muitos componentes, eu posso aprender alguns deles e depois eu vou ler o código e não entendo o código que alguém usou outros componentes, né? Ou também a questão de usar recursos mais elegantes ou mais eficientes, né? Então, eu olho o código, às vezes, de uma outra pessoa, um código que está disponível na internet, e não entendo por que foi utilizado aquele comando, ou como fez aquele jeito diferente, né? Segundo as regras para a construção de uma linguagem de programação, se eu tiver um número menor de construções primitivas e um conjunto consistente para combinar elas, que é a ortogonalidade, é melhor do que ter um grande número de primitivas. Então, eu tenho lá um grande número de estrutura de dados que a linguagem permite que eu crie, seria melhor eu ter um número menor e eu implementar de forma mais manual essas estruturas, por exemplo. A questão da demasiada ortogonalidade, ela pode ser ruim também, ela pode causar um prejuízo, né? Porque se todas as combinações são permitidas, isso pode não ser bom. Então, a ideia é um equilíbrio, né? Nem muito pouco, nem demais, né? Então, nada de ortogonalidade não vai funcionar, porque eu preciso combinar as diferentes estruturas e os tipos de dados que eu tenho, e muita ortogonalidade também pode ser prejudicial, se eu puder combinar muitas coisas. A questão da abstração. O que é uma abstração, né? Que a gente fala muito quando está estudando informática, a gente abstrai muita coisa, né? Abstração é a capacidade de definir e depois de usar uma estrutura ou uma operação complexa, ignorando alguns detalhes. Por exemplo, eu busco uma biblioteca da linguagem ou um código que alguém escreveu e eu só passo um parâmetro e recebo uma resposta. Eu não preciso ir lá olhar a fundo como aquele código foi implementado. Eu sei qual é o parâmetro que eu tenho que passar, quais são os argumentos, que tipo de resposta vai vir e como eu vou usar essa resposta no meu código. Eu abstraio aquele código, eu não preciso entrar a fundo naquele código. Então, essa abstração é uma coisa que a gente aprende muito em computação, né? Abstrair alguns detalhes, porque em algum momento eu vou generalizar. E depois, claro, em algum momento eu vou ter que entrar mais a fundo nos detalhes, né? Quando a gente fala de abstração, a gente tem abstração de processo e abstração de dados. Um exemplo de abstração de processo é a questão de reutilização de métodos, que a gente pode chamar de módulos, subprogramas, antigamente se chamavam de rotinas, funções, procedimentos, hoje em dia na programação orientada a objeto a gente chama de métodos, né? Então, eu reutilizo o mesmo método várias vezes, né? E uma forma de abstrair. A abstração de dados é aplicar diferentes estruturas de dados e formas de manipular essas estruturas de dados. Por exemplo, diferentes formas para manipular uma árvore binária. Quando vocês estudam programação e estrutura de dados 2, vocês veem uma série de estruturas, pilhas, filas, árvores, grafos, né? Eu posso ter diferentes formas para percorrer uma árvore ou para inserir um nodo na árvore, para excluir um nodo.
Então, isso seria uma abstração de dados, né, diferentes estruturas e formas de manipular. Então, árvores, pilhas, filas, grafos e assim por diante. A questão da expressividade. Quanto mais expressiva for a minha linguagem, menos código eu tenho que escrever. Então, eu tenho uma grande quantidade de computação num programa muito pequeno. Antigamente existiam alguns concursos, né, na antiga linguagem chamada BASIC, em que os programadores eram desafiados a fazer programas com uma única linha de código. Claro que era uma linha que tinha várias instruções, né? Então era para despertar essa ideia de expressividade, né? Então eu consigo fazer uma operação com menos quantidade de código. Por exemplo, aqui esse incremento do contador, né? Contador igual a contador mais 1, a mesma coisa, de forma mais expressiva, contador mais mais. Então, eu tenho um comando que tem mais expressividade na minha linguagem. Confiabilidade. Quando é que uma linguagem é confiável, um programa é confiável? Se ele se comporta de acordo com as suas especificações sobre todas as condições, né? Vocês imaginem se eu implemento um programa para operar um caixa eletrônico e esse programa não é confiável. Eu tiro um dinheiro e aparece na minha conta que eu tirei mais dinheiro, ou eu faço o saque e não aparece o saque, o banco perde o dinheiro. Então, você imagina se não existe confiabilidade. Né? Então, quando a gente fala de confiabilidade, tem verificação de tipos, manipulação de exceções e aliasing. Verificação de tipos, né? A questão de eu não misturar tipos de dados, né? Ou não guardar um valor num tipo de dados errado. Por exemplo, eu vou guardar informações bancárias. O meu tipo de dados tem que ter casas decimais. Eu não posso guardar os valores das transações bancárias em um tipo de dados inteiro, senão eu vou perder todos os centavos das operações. Isso é um grande problema, né? Eu não posso, por exemplo, manipular uma string, um conjunto de caracteres, dentro de uma expressão aritmética que mistura isso num cálculo. Então, isso são problemas que eu tenho que tomar cuidado quando eu estou criando o programa. Eu não posso colocar um valor que cabe numa variável. Vamos supor que eu preciso de um tipo de dados que precisa guardar um valor. Esse valor tem um número de casas decimais maior do que aquela variável pode guardar, e eu atribuo e eu perco valores. Por exemplo, quando a gente fala em float double, são tipos de números com casas decimais. Qual é a diferença? O double tem uma capacidade maior de armazenamento. Então, dependendo do tipo de valor, eu quero guardar um valor e de um cálculo científico que vai gerar um número com muitas casas decimais. Pode ser que eu, colocando esse valor dentro de uma variável do tipo float, ou a linguagem vai arredondar, ou vai cortar alguns valores, ou vai dar um erro de execução, dizendo que não permite eu guardar aquele valor lá dentro. E esse erro só vai acontecer em tempo de execução, não vai acontecer na compilação do meu programa. A questão da manipulação de exceções, ou tratamento de exceções, linguagens mais antigas não tinham esse tipo de tratamento, as chamadas exceptions. Hoje em dia, as linguagens mais modernas, como Java e outras, permitem que eu faça tratamento de exceções, então eu crio um bloco dentro do meu código. Se acontecer algum erro em tempo de execução, ao invés da execução ser travada, ele vai direcionar para esse meu bloco de tratamento e ali eu vou tentar identificar que erro aconteceu e que medida corretiva eu posso tomar. Claro, não tenho como saber todos os erros que vão acontecer, né? Muitas vezes eu consigo saber qual foi o erro que aconteceu e mostrar a mensagem para o usuário. Mas a ideia é eu tentar mitigar esses possíveis erros, né? Já ter uma ideia de que erros poderiam acontecer. Por exemplo, estou pedindo para o usuário colocar um valor que vai ser utilizado numa divisão e eu sei que se ele colocar zero vai um erro muito comum que é divisão por zero. Então, eu posso já tentar tratar isso. Se acontecer uma divisão por zero, divide by zero, eu digo para o meu usuário digitar o valor de novo, para que eu possa corrigir e reexecutar essa divisão, por exemplo. A questão do aliasing. Aliasing é quando a gente tem dois métodos ou nomes distintos para fazer referência à mesma célula de memória. Isso acontece quando a gente usa passagem de parâmetros por valor ou por referência. O mais correto sempre, quando eu passo um parâmetro para uma função, para um procedimento, para um método, é sempre passar por valor.
que é passar por valor? Aquele método recebe uma cópia da minha variável. E aí, tudo que eu fizer com aquele valor dentro do método não vai afetar aquela área de memória fora daquele escopo. Se eu uso variáveis globais, ou se eu passo o valor por referência, significa que o método, quando eu estiver utilizando aquele dado, vai apontar para a mesma área de memória, mesmo que tenha um nome diferente. No método eu criei um nome diferente, mas está apontando para o mesmo lugar. Global chama salário, dentro do meu método eu chamo de salário bruto, mas eu apontei para o mesmo lugar na memória. Se dentro do método eu fizer alguma alteração no salário bruto, eu estou alterando aquele salário que está no escopo fora do método, que pode ser o escopo global ou um escopo mais acima. Isso é um problema bastante sério, por isso que atualmente a gente tenta trabalhar sempre com a ideia de métodos que recebem os argumentos, sempre por valor, e eu não faço nenhuma modificação nesses valores que eu recebi dentro do método. Por exemplo, vocês precisam fazer um método que vai validar um CPF. Existe um algoritmo que valida, né? Os 2 últimos dígitos são números que são calculados a partir do número do CPF, que são os chamados dígitos verificadores. Se eu quero validar o CPF de uma pessoa, eu passo o CPF como argumento, o meu método vai verificar pelo algoritmo se os dígitos verificadores estão corretos e vai dar um OK no retorno. Mas eu não preciso, dentro do método, modificar esse CPF, eu não mexo nesse dado. Se eu mexer nesse dado, eu estou criando um problema, eu estou causando um erro no programa, tá? Então, isso também é uma ideia de aliasing, né? Eu não devo mexer nos argumentos que eu recebo dentro dos meus métodos, para aumentar a confiabilidade do meu código. E o último critério para avaliar uma linguagem é a questão de custo. O quanto custa, né? Quanto custa treinar os programadores para desenvolver, o quanto custa para escrever um programa, para compilar, se eu tenho que ter uma máquina, para compilar e executar, se tem que ter alguma máquina especial, quanto custa o sistema de implementação, eu vou comprar um ambiente de desenvolvimento, a questão da confiabilidade, quanto custa fazer a manutenção dos programas. Então, isso tudo tem que pensar na hora de escolher uma linguagem de programação para utilizar. Novamente, se vocês quiserem ver alguns conceitos ou entender um pouco mais sobre os conceitos que nós estudamos, podem usar o livro do Robert Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, e também, como material de apoio, o capítulo 1 do nosso e-book da disciplina.